A seguir, Hora da Notícia. Cesta básica mais cara em Passo Fundo, só o tomate aumentou 67,05%. Um encontro entre a escritora Helena Gomes e estudantes aqui de Passo Fundo. Outra escritora nos faz companhia na edição de hoje é Simone Pedersen. E ainda curso de música aqui da UPF tem noite de recital. Hoje é quarta-feira, 28 de novembro, é hora da notícia. Há mais de 30 anos, as jornadas de literatura fazem parte da rotina de Passo Fundo, assim como as atividades que antecedem ao evento, uma forma de aproximar ainda mais os leitores da literatura. E uma dessas ações você confere agora. Muita gente reunida para falar sobre literatura. É que esse encontro é uma das propostas da Jornada em Movimento. Uma oportunidade para leitores e escritores se encontrarem, tirarem dúvidas e compartilharem experiências. A formação do leitor deve ser um trabalho, um projeto permanente. Ele não pode ser bienal, né? O nosso trabalho envolve, então, em anos que não há jornada, esse tipo de iniciativa de aproximar os leitores da sua recepção, depois de um trabalho que foi mediado pelo professor na escola, ou seja, as crianças leram os livros, as crianças têm um material, um caderno de atividades que a elas é oferecido, aos professores é oferecido. Existe um trabalho todo orientado de apresentação do texto e de trabalho com esses textos em sala de aula, e após isso, então, se dá o encontro com o leitor no momento que essas crianças já foram de alguma maneira jornalizadas. Nesta edição do encontro, duas escritoras vieram até Passo Fundo para falar um pouco mais das obras que foram lidas pelos alunos das escolas de Passo Fundo e região. A Helena Gomes é uma delas. Natural de Santos, São Paulo, ela é jornalista, revisora e escritora e tem quase 50 livros publicados para o público jovem. Todo trabalho de criação literária começa bastante solitário, né? Por mais que você troque ideia com outros colegas, que você tenha leitores de confiança no primeiro momento para te ajudar, para dar dicas, né? É um trabalho que você faz sozinha. Aí depois, quando você está com a editora, passa o texto, vai passar pela mão de outros profissionais, o designer, o editor, mas ainda é um grupo restrito. Então, quando o livro ganha o leitor, de fato, é muito gostoso, porque é aquele feedback que você está esperando há muito tempo. Cada leitor faz a sua leitura da obra. Mesmo que seja a mesma história, cada pessoa tem a sua visão de mundo, tem a sua forma de interpretar o mundo. Então, para mim, é uma riqueza muito grande, é uma oportunidade muito fantástica mesmo. Uma oportunidade valiosa para quem é escritor e principalmente para eles, jovens leitores. Eu achei muito legal porque, tu tem que pesquisar para saber o que tu tá escrevendo. Se escrever qualquer coisa não vai dar muito certo. Eu tô achando bem legal, assim, é uma atividade diferente que dá pra gente sair da escola, aprender mais coisas, ela tá falando sobre escrever livro, é bem legal, bem interessante. A gente lê os livros dela e são muito inspiradores até para o nosso dia a dia. E os livros que ela escreveu, meu Deus, são muito incríveis. E olha, a gente segue falando desse encontro importante entre o leitor e o escritor. Tudo isso tem a ver com a Jornada em Movimento. E nós estamos recebendo agora aqui no estúdio a escritora Simone Pedersen, que é coordenadora da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil do Estado de São Paulo. Já tem 43 livros publicados. Hoje à tarde ela participa desse encontro que você acabou de ver aí na reportagem. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Depois da reportagem, imagino que a ansiedade aumente um pouquinho mais para que você se encontre com os seus leitores logo mais. Mas é uma ansiedade muito gostosa, porque a troca é sempre muito grande. E essa oportunidade de encontrar os leitores, eu acho que é o ponto mais importante da literatura, essa troca mesmo. Por que você optou por escrever para crianças e adolescentes? Eu comecei escrevendo para adultos. Então, eu comecei com crônicas, contos, eu fiz um romance. E no meio do caminho, eu escrevia textos que eram voltados para o público infantil.
Só que, de repente, esses textos começaram a ter interesse por parte de editores e, quando eles foram publicados, o retorno foi muito gratificante. Eu acabei me envolvendo de uma forma que eu quase não tenho mais tempo para escrever literatura para adultos. Eu fiquei mesmo focada nas crianças e nos adolescentes. Há também uma necessidade do mercado editorial e que bom que existe essa busca. Eu acho que tem uma questão que é você levar uma literatura inovadora, uma literatura para a criança, mas que ela saia daqueles moldes antigos da literatura do Brasil, que era uma literatura muito moralista, né, que tinha um foco muito forte em determinadas condições comportamentais. Agora não, agora a gente quer escrever para que a criança tenha deleite, para que ela possa realmente se apaixonar. Porque se não houver paixão pela leitura, a criança provavelmente vai passar a acreditar que ela odeia ler. E isso a gente não pode ter. Então você acha que o fato de amar ler, e tem crianças que amam ler, Sim. tem a ver também com a identificação desse conteúdo que foi escrito? Tem a ver com a qualidade literária e tem a ver com a identificação dos personagens, porque a criança, ela quer se ver na história, mas ela não quer se ver na história num papel de submissa, ela quer ser protagonista. Ela quer se identificar com aquele personagem-chave e, ao mesmo tempo, se sentir no controle da situação. É ela que vai para a aventura, é ela que descobre, ela vai construindo a sua experiência simbólica por meio dessa identificação. Então, é um processo muito rico, porque você tem que sair do seu lugar de adulto e você tem que entrar no lugar da criança, para poder encontrar onde fica o ponto. Bom, e tudo isso está sendo dito por uma pessoa que é formada no curso de Direito. Como é que se explica isso, Simone? Pois a princípio não há uma relação tão imediata com a literatura Não, infanto-juvenil. Nenhuma. Se explica por dois motivos. Primeiro, que eu sempre gostei de escrever, eu sempre fui leitora e sempre escrevi enquanto criança. Então, eu havia deixado isto de lado e quando eu fui para a faculdade, eu tinha aquela ideologia, então eu queria ajudar a colocar a justiça no mundo, na sociedade. Depois, com o amadurecimento, eu percebi que, em vez de julgar, eu gostaria mesmo era de ajudar a prevenir. E na questão da prevenção, você entra com a literatura, porque a literatura ela forma cidadãos críticos e reflexivos. E é isso que a gente precisa, que as crianças tenham essas experiências, essas oportunidades de refletir e de uma forma muito dialógica, muito crítica, para que elas cresçam e ampliem. Então, nós saímos daquele molde antigo de transmissão de saberes e a gente entra com uma literatura de deleite. Que bacana. Olha, você certamente já ouviu falar de toda a movimentação literária que existe em Passo Fundo. Logo, logo vai completar 40 anos essa história. Nossa. É um gostinho especial, a gente imagina, para os escritores também virem para cá. Sim. Eu sempre quis vir a Passo Fundo, eu sempre acompanhei, tenho vários outros amigos que estiveram. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque tem uma tradição muito forte. Você sabe que o trabalho da jornada, ele é muito bem quisto no Brasil todo. Então, na verdade, é uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz. E a gente fica muito feliz em te receber. Olha, a Simone, também a escritora que nós ouvimos agora há pouco na reportagem, estarão amanhã em Lagoa Vermelha, na sexta-feira, com estudantes também na cidade de Marau. Muito obrigada e bom trabalho aqui em Passo Fundo. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. E as informações do quadro Fatos estão chegando e são aí sobre a transição de governo. Quais as notícias, Umara? Olha, Thaís, tem muita informação sobre transição do governo. Enquanto o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já anunciou 15 ministros, 5 dos quais militares, o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, definiu apenas o secretário da Fazenda. Marco Aurélio dos Santos Cardoso é atualmente superintendente do BNDES e já foi secretário da Fazenda no governo de Alckmin, também trabalhou no Rio de Janeiro. Nas declarações que já deu à imprensa aqui no Sul, disse que o governo gaúcho não tem acordo para negociar a dívida com a União, defendeu mudança no regime previdenciário e revisão do que chama de iscas do serviço público. Disse ainda que o maior desafio será pagar o funcionalismo em dia, mas não descartou reter o repasse de parte do orçamento que cabe aos outros poderes, se for o caso. A partir da próxima semana, virá com mais frequência ao Estado até assumir a pasta definitivamente.
E hoje à tarde tem importante sessão do Supremo Tribunal Federal, que vai retomar o julgamento sobre a constitucionalidade do decreto de indulto natalino assinado pelo presidente Michel Temer ainda no ano passado. Se for validado, o decreto pode beneficiar 21 dos 39 condenados na Operação Lava Jato, como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ex-ministro Antônio Palocci. Zumara, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada. Bom, e a Receita Federal vai atender em horário diferenciado amanhã. Os serviços no Centro de Atendimento ao Contribuinte vão ser feitos somente durante a tarde, da 1h30 às 4h30. É que durante toda a manhã vai ser realizado o treinamento com os servidores responsáveis pelo atendimento ao público, buscando melhorar a prestação dos serviços. No último ano, a cesta básica teve um aumento de 5,84% em Passo Fundo. E esse é um dos assuntos de Depois do Intervalo. Integrado. Segue aberto o período de rematrículas nas escolas municipais de Passo Fundo. Até sexta, os pais ou responsáveis devem procurar diretamente as escolas para fazer todo esse processo. Para os alunos que precisam de transferência, os pedidos podem ser encaminhados a partir de 3 de dezembro pelo site pmpf.rs.gov.br. O trabalhador que recebe um salário mínimo precisa de 87% da renda para comprar uma cesta básica em Passo Fundo. E a estimativa é que os valores continuem subindo. Muito caro, sim. Estamos numa inflação danada e ultimamente está cada vez mais caro. Subindo, salário mesmo, né? Cada dia que tu vai no mercado é um preço que tu pega. Tá caríssimo, cada dia que eu vou lá mudou o preço. O tomate, principalmente, não dá para comprar. Tomate, cebola, batatinha. É isso mesmo, os 42 alimentos que compõem a cesta básica, como arroz, massa e tomate, estão mais caros em Passo Fundo. Nos últimos 12 meses, o valor da cesta básica teve um aumento de 5,84%. Os dados são do Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis da UPF. A cesta básica de Passo Fundo hoje ela está em R$ 829,65. Atualmente a gente precisa em torno de 87% do valor de um salário mínimo para conseguir fazer a compra desses 42 itens, né, dessa cesta básica. Sendo que há 12 meses atrás esse valor estava em torno de 84%. Então quer dizer que com o aumento dos preços, o aumento da inflação, o aumento do valor da cesta básica, isso tudo está fazendo com que a população tenha perda de poder de compra. Tomate, cebola e batata inglesa. Esses foram os alimentos que mais tiveram aumento nos últimos meses. Só em outubro, o tomate aumentou 67,05%, a cebola 51,90% e a batata 32%. Nós tivemos alguns problemas com excesso de chuvas em regiões produtoras, que praticamente destruiu a produção, e com essa menor produção, automaticamente o preço começou a se elevar. Além disso, era um período onde estava finalizando a entre-safra e iniciando a safra. E se de um lado temos os alimentos que tiveram uma grande alta, do outro, temos os que diminuíram de preço. O sal ficou 5,42% mais barato, o leite 4,84% e a maçã 2,93%. E com as festas de fim de ano, a economia deve aquecer e os preços continuarem subindo. Isso tudo é mais dinheiro que vai para a economia. Então, quando nós temos um volume maior de recursos, as pessoas tendem a demandar mais e os preços sobem. Então, uma possível previsão, uma tendência que a gente percebe para o mês de novembro e para o mês de dezembro, enfim, fechando o ano, é mais um comportamento
parecido, similar com o que a gente viu no mês de outubro, né? Um aumento nos seus preços. Para o próximo ano, as perspectivas são semelhantes. Tudo que o mercado vem apontando como tendência de melhoria, né? De mais investimentos, de mais recursos, de mais renda, de mais emprego, isso tudo coloca dinheiro em circulação, então vai gerar demanda. E a demanda vai pressionar os preços. E com isso a perspectiva, inclusive, que as taxas de juros, que hoje é 6,5% ao ano, a nossa taxa básica de juros, a Selic, a tendência é que ela se eleve um pouco exatamente para frear um pouco essa demanda, para que não seja uma demanda descontrolada e aí o governo perde o controle sobre a inflação. 2018 está quase chegando ao fim e Passo Fundo tem muito a comemorar. Apesar da crise que ainda atinge o país e que, pelo que a gente viu aí, vai permanecer por mais um tempo, o município recebeu grandes empreendimentos que devem se refletir a longo prazo na economia local. Assunto do programa Estúdio 4 desta semana, que foi ao ar ontem à noite, tem reprise hoje às 8 da noite e uma última exibição na sexta-feira, às 11 horas da noite. Vamos ver um trecho do programa. Penso que as associações tiveram um papel importante nesse ano, onde unidas, trabalhando em conjunto com o Executivo, facilita também o acesso de empresas a Passo Fundo. E o que eu gostaria de destacar é que nós temos vários investimentos que estão sendo feitos e amplamente divulgados de empresas grandes. Mas Passo Fundo também teve esse ano, eu acho que isso é um fator importante, que contribui para esse sentimento de confiabilidade que as pessoas têm. Investimentos em empresas pequenas, microempresas. E eu tenho a certeza de que o grande efeito, além desse grande investimento já sentido na cidade, é o efeito futuro dele. Todas as cidades e todas as maiores cidades que receberam esse tipo de investimento, ao natural, na contiguidade, eles fazem com que aquele ambiente, especialmente mais próximo do local, seja muito qualificado com a presença de empreendimentos, né? Então, eu tenho certeza que a Grande São Cristóvão vai dar um grande salto de qualidade de oferta de outros serviços e principalmente também um comércio que tu não tens especificamente dentro do shopping, complementando aquela região da cidade como uma outra região centralizadora de pessoas. Então, esse investimento ele traz consigo um efeito pós, que também é muito desejável e vai ser, tenho convicção, muito bem sentida naquela região. O que mais tem capacidade de agregar valor é a indústria. Então, um pequeno movimento na indústria causa um grande efeito multiplicador, tanto em termos de produção, né, quanto na geração de tributos. Eu sempre digo que a queridinha de todas as prefeituras é a indústria. Nós queremos empresas do setor industrial porque, além da participação no IPI, nós temos ICMS. A quarta-feira começou com tempo nublado, ocorrência de chuva fraca, condição que deve se manter ao longo do dia. Vamos ver como fica a previsão, então, para os próximos dias. O tempo permanece encoberto nesta quinta-feira, mínima 19, máxima 25 graus. A instabilidade segue na sexta-feira. Tem previsão de chuva no decorrer do dia, mínima 18 e máxima 23 graus. A UPF realizou um encontro de despedida para os alunos estrangeiros que estiveram aqui na universidade neste semestre que está encerrando. 21 estudantes da Espanha, México, Argentina e Bolívia participaram de atividades em cursos como de jornalismo, medicina veterinária, odontologia, enfermagem, medicina, agronomia e arquitetura e urbanismo. Eles foram recepcionados pela Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais aqui da UPF. Foi um momento para confraternizar e também avaliar, falar como foi a permanência aqui na instituição durante o semestre. Até sexta, a UPF está com inscrições abertas para os programas Família Anfitriã e Parceiro UPF. Bom, o Família Anfitriã acolhe os alunos estrangeiros de universidades conveniadas com a UPF por parte de famílias de professores e alunos aqui da instituição que desejem hospedar um intercambista durante o período de permanência aqui na universidade. Já o Parceiro UPF, ele foi criado justamente para integrar os alunos estrangeiros ao meio universitário e à comunidade local.
Podem se candidatar alunos da UPF que tenham o desejo de colaborar na acolhida ao intercambista de forma voluntária. É importante que eles falem ou inglês ou espanhol. Inscrições no site upf.br/intercâmbios. Composições de vários estilos foram apresentadas no Teatro Municipal ontem à noite em mais um recital do curso de música da UPF. A música é maior que o ser humano. Ela vai além de todas as palavras, todas as possibilidades de comunicação, porque o seu significado está na possibilidade de manifestar a essência dos homens. A plateia presente em mais um recital do curso de música da UPF entendeu esse recado. Mesmo sem dizer uma palavra, os músicos falaram tudo, através do violão, da flauta ou do piano. No palco, cerca de 40 estudantes de diversos níveis do bacharel e da licenciatura do curso. Todos traziam composições e adaptações de clássicos da música popular e erudita. A ideia principal ainda então é montar um repertório que as pessoas não têm acesso no dia a dia, né? Normalmente não escutam esse tipo de música. Eu digo a maioria das pessoas, claro que muita gente escuta, mas esse é o espaço para que seja difundido uma música erudita, música jazz, choro, uma música que tenha um pouco mais de qualidade e que não está na grande mídia o tempo inteiro, né? E a arte tomava novas formas fora do palco. A música dava o tom e os estudantes do curso de artes visuais se inspiravam nela para criar novas composições. Os alunos preparam um repertório, porque isso é parte do curso de música, preparar suas músicas para se apresentar. Agora, o que acontece é que a gente está no final do ano e todos têm um repertório grande. Então a gente escolheu as melhores de cada aluno, né, cada grupo, e mais os alunos individuais, né, de violão, piano, percussão, canto. E a gente pegou as melhores de cada momento, assim, do estudo durante o ano, para apresentar aqui para o pessoal, né, para a plateia. Essas foram as informações de hoje. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao 12h30, ao vivo. Até lá!